Bom dia, quarta-feira, estamos aqui para o nosso momento de oração. Uma abençoada quarta-feira para você, um abençoado dia, sempre na presença de Deus, sempre com pensamentos, pensamentos positivos ali, para que o nosso dia realmente inicie maravilhoso. Então, acordou com uns sentimentos meio negativos, vai lá, coloca uma música que te anime, coloque um louvor, né? Uma música que geralmente nos anima e agrada ao coração de Deus, um louvor. Tem tantos louvores lindos que nós podemos colocar aí para que nós possamos já começar o nosso dia agradecendo a Deus, louvando a Deus. Então coloquem uma música de louvor, coloque uma música alegre se você acordou meio desanimado e vida que segue, não é? Nós temos que todos os dias buscar mecanismos para que nós possamos tirar todo pensamento negativo, tristeza, que às vezes nós acordamos assim, né? Não é todo dia que nós vamos acordar super animados, não. Então nós temos que buscar mecanismos para nós mudarmos esse pensamento negativo. Bom dia, Cristiane, Vanessa, Jússi, bom dia. Tava falando aqui que não é todo dia, né, que a gente acorda animado. Então quando a gente acorda meio borocochô, meio desanimado, vamos botar uma música de louvor a Deus, vamos mudar o nosso pensamento, olhar para cima, porque senão nós não conseguimos, né, fazer aquele pensamento afugentar e ir embora. Então nós também temos que nos esforçar todos os dias para que isso realmente venha a acontecer na nossa vida, que o reino de Deus se efetive. Porque às vezes a gente fica esperando coisas externas. Não, nós que temos que mudar as nossas atitudes. Bom dia, Kelly, bom dia. Bom dia, Eliette. E vamos lá para a mensagem do dia. Olha o que Deus vem nos falar hoje, gente. Eu achei tão linda essa mensagem, que essa mensagem ainda não tinha saído para mim. Aguardando o seu desejo. Olha só o que Deus diz. E eu, para variar, rouca, né? Pela manhã é uma bênção. Ó meu filho, alegro-me quando posso ministrar a um coração aberto. Tenho tanto para dar e tão poucos realmente desejam receber. Minha alma se entristece porque o meu povo está tão insensível de espírito e duro de coração. Eu daria de forma muito mais abundante caso pedissem. Olha, eu vou repetir essa frase para vocês. Eu daria de forma muito mais abundante caso pedissem. Espero o seu desejo, porque se eu lhe desse quando o seu desejo era pequeno, não estaria preparado para receber. Olha só. Não esconda coisa alguma de mim. Traga-me tudo e arrependa-se de tudo que não pode me ofertar como uma dádiva sagrada. Eu desejo santificar sua vida inteira. Cada coisa com a qual não posso lidar por causa da sua resistência será um impedimento para você e trará somente tristeza. Entregue tudo a mim. E aí a autora cita a passagem, aquele trecho do Evangelho de São Lucas, capítulo 22 a 24, que fala do jovem rico que vem até a Jesus e ele quer seguir. Então o trecho que ela cita é versículo 22 a 24, que diz: a essas palavras Jesus lhe falou: ainda te falta uma coisa. Vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Ouvindo isso, o jovem se entristeceu, pois era muito rico. Vendo-o entristecer-se, disse Jesus: como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. Aí vem aquele trecho, né? É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Deus não disse que era impossível, tá? Deus disse que é mais difícil. E aí depois nós vamos comentar um pouco sobre essa palavra, mas vamos lá primeiro pela mensagem de hoje, que Deus está nos dizendo que Ele nos quer dar. Ele tem abundantes graças para nós, mas nós temos que pedir. E eu vejo assim, eu sempre cito, eu falo, gente, Deus, Ele conhece o nosso desejo. Em tese, nós não precisaríamos falar para Ele: Senhor, eu estou precisando disso, eu quero isso, eu desejo aquilo, em tese. Mas Deus, Ele quer que nós façamos isso. Ele quer que nós tenhamos esse colóquio, né, essa conversa com Ele, para expressar
para Ele o nosso desejo. Senhor, vem meu socorro nisso. Olha, Senhor, com essa situação, né? Seja do meu trabalho, seja na minha família, seja, enfim, a situação que você está vivendo. Deus, Ele espera que você tenha ali uma conversa íntima com Ele, uma conversa com Ele. Não porque Ele não saiba. Gente, Deus sabe tudo, nada passa desapercebido aos olhos de Deus. Por quê? Ele é onipotente e onipresente, Ele está em todos os lugares. Então, Ele sabe exatamente o que nós fazemos às claras e às escondidas. E Ele sabe do nosso desejo, Ele sabe das nossas necessidades, mas Ele diz aqui, eu estou aguardando o seu desejo, eu estou aguardando que você peça. É claro que também nós temos que ter isso em mente, que nem tudo que nós vamos pedir é da vontade de Deus. Então, por isso nós também, mesmo nos nossos pedidos, nós temos que falar ao Espírito Santo, purifica os meus pensamentos, purifica os meus pedidos, purifica os meus desejos, para que aquele desejo, aquilo que eu desejo, também esteja em consonância com a vontade de Deus, ou seja, que vá ao encontro da vontade de Deus e não de encontro, ao encontro, ou seja, que seja ali amoldada a vontade de Deus. Porque nós, como humanos, o nosso coração às vezes deseja cada coisa, né? Às vezes eu me pego pensando em cada coisa e falo, minhas almas do purgatório, já repreendo em nome de Jesus, porque às vezes o desejo nosso voa longe, né? Ai, como eu gostaria de ter isso, de ter aquilo, ou de fazer isso, ou de fazer aquilo. E será que esse nosso desejo está amoldado à vontade de Deus? A primeira coisa é isso. Mas Ele está dizendo, pede, e peça grande. Gente, uma vez eu estive em uma peregrinação. Nós fazíamos a Rota da Fé ali próximo a Campo Mourão, e bem na madrugadinha, umas 5 da manhã, o padre Ademar, que era um padre muito santo que passou ali por Campo Mourão, um padre exorcista inclusive, e ele dizia assim na madrugada, eu já citei isso aqui em algumas lives, talvez você já tenha ouvido, ele falava assim, peça grande, mas peça grande, porque o nosso Deus é um Deus de grandes realizações, só que para que nós possamos pedir grande, nós temos que nos achar merecedores da graça de Deus. Olha só, eu trabalho isso muito fortemente dentro do processo do coach, que é o nosso merecimento. Até vou publicar, acho que amanhã, uma outra coisa acerca disso, que nós falamos sobre a identidade, a capacidade, o merecimento. Então, primeiro, se eu não sou filho de Deus, e se eu não me vejo como verdadeiro filho de Deus, primeiro, eu não acho nem capaz de pedir e não me acho merecedora de ter. Olha como que isso é profundo. Então, se a minha identidade, eu, Anice, não me vejo como filho de Deus, não me vejo merecedora dessa graça de Deus, como que eu vou pedir? Porque o demônio, o inimigo, ele coloca caraminholas na nossa cabeça para dizer assim, não, você não merece, não, você pecou muito, você errou muito. E agora você vem com essa cara deslavada pedir a Deus? Mas o inimigo quer fazer o quê? Nos afastar de Deus. E Deus é pura misericórdia. Então, claro que para nós chegarmos a Deus, o que nós precisamos fazer em primeira mão? Nos arrepender dos nossos pecados. Eu arrependi daquilo que eu fiz, eu fiz um exame de consciência e eu realmente vi que sob a inspiração do Espírito Santo sempre, eu vou fazer um exame de consciência inspirado pelo Espírito Santo, me inspira no que eu errei e vou confessar os meus pecados. E aí eu vou me achegar a Deus, porque o inimigo ele quer que você não se ache merecedor da graça de Deus. E se eu não me acho merecedor, como que eu vou pedir? Porque eu já peço achando que eu não vou receber porque eu não mereço. Olha a cilada que o inimigo pode armar e que é a nossa mente, a peça que a nossa mente pode pregar em nós. Então é muito importante nós primeiro nos sentirmos como filho de Deus. Deixa eu ver ali, muitas vezes nós não pedimos grande porque achamos que não merecemos. É isso que eu acabei de falar. Porque nós trabalhamos isso muito fortemente no processo do coaching. A identidade, a capacidade, o merecimento. Então, eu não mereço. Se a pessoa ela está, e realmente quando ela está em pecado mortal principalmente, o inimigo ele trabalha muito na tua mente, mas você já errou tanto, você já falhou tanto, por que você acha que Deus vai te ouvir? E olha o que essa mensagem de hoje vem dizer, gente, ó. Eu daria de forma mais abundante caso pedissem. E eu espero o seu desejo, porque se eu lhe desse quando o seu desejo era pequeno, não estaria preparado para receber. Então, quer dizer, às vezes a pessoa pede grande, mas ele não sabe receber. Gente, eu já cito isso, já citei isso, vou citar de novo. Sabe aquela pessoa que ela recebe um prêmio na Mega Sena? E já aconteceu, nós já vimos isso, todo mundo já viu isso.
Uma pessoa que ela ganha um prêmio e ela não sabe usar aquilo que ela recebeu, ela pede para ganhar. Quando ela ganha, ela perde tudo. Quantas pessoas, e tem estudo sobre isso, de que acho que foi 90% das pessoas, ou até mais, que já receberam grandes prêmios em dinheiro, perderam tudo porque não sabiam usufruir. Porque ele recebeu, mas ele não tinha a mentalidade de uma pessoa rica, próspera. Então ele deu um jeito de acabar com tudo. Isso nós trabalhamos muito fortemente no processo de coaching, a pessoa não saber receber. Não saber cobrar pelo seu serviço. A pessoa que não sabe cobrar pelo seu serviço, ela tem crença de não merecimento. Tá? E tá ligado à identidade. Tem que ser trabalhado isso dentro de um processo de coaching. Mas aqui vamos trazer a parte espiritual. O que Deus está nos dizendo hoje. Eu preciso primeiro confessar os meus pecados, e Deus diz aqui: não esconda coisa alguma de mim. Traga tudo e arrependa de tudo que não pode ofertar como dádiva sagrada. O que Deus quer dizer nesse momento? O que eu não posso ofertar como dádiva sagrada de Deus, para Deus, eu preciso me arrepender. Por quê? Porque aquilo que eu não posso ofertar não é coisa boa. Não é verdade? Então assim, eu ofereço para Deus o meu coração, eu ofereço para Deus todo o jejum que eu faço, eu ofereço para Deus as minhas orações, eu ofereço para Deus o sacrifício que eu faço. Só que aquela coisa que você e eu talvez estejamos fazendo às escondidas, que não fica escondido aos olhos de Deus, isso não é dádiva, não pode ser ofertado como dádiva, que é o nosso pecado. Mas ele tem que ser confessado. Então muitas pessoas também não estão recebendo ou estão vivendo uma vida um pouco mais desafiadora, vamos dizer assim. Não é que nós não vamos ter tribulações, mas às vezes a pessoa ela está numa situação em que ela mesma se colocou. E ela está cometendo alguns pecados que diante de Deus não foi confessado ainda. E talvez ela não esteja recebendo o que ela merece porque ela está ainda numa vida de pecado. Não é, gente, é diferente assim. O pecado, aquele pecado que nós cometemos diariamente, nós precisamos ir confessando. Confissões mensais, confissões, a igreja exige pelo menos uma vez, na igreja católica, uma vez no ano, mas isso é o mínimo. Não é que é para fazer só uma vez no ano. É toda vez. Se você cometer um pecado grave hoje, você tem que se confessar hoje. Não é deixar para daqui a um ano confessar. De repente, já pensou você morrer e morrer justamente numa situação de pecado? Porque às vezes a pessoa pensa que vai viver eternamente, né? Nós não vamos viver eternamente. Então, quanto mais vezes você pudesse confessar o seu pecado diante de Deus, claro, arrependido. Não é aquela coisa, eu confesso e continuo. Não, com um propósito firme de seguir. Deus conhece o nosso coração. Mas nós precisamos ter isso que não é agradável a Deus, nós precisamos nos confessar, nos redimir, nos humilhar diante dele. E aí sim, com essa confissão, nós nos acharemos mais merecedores da graça de Deus. Porque aquilo que eu já falei, o inimigo ele vai trabalhar fortemente na nossa mente. E se nós estamos em situação de pecado, ele vai trabalhar muito mais forte. Porque ele vai buscar te acusar novamente daqueles pecados que já foram confessados. Aqueles pecados em que já houve o sacramento da confissão, Deus já perdoou através do sacerdote, né? Estou falando da igreja católica, porque é onde eu tenho mais propriedade para falar, não tanta, mas que eu conheço mais. Mas, por exemplo, fui lá, me confessei, Deus me perdoou através do sacramento da confissão. Claro, se eu fui lá arrependido, eu vou saber se eu realmente estava arrependido daquilo lá e desejosa de mudar. Me confessei. Isso ainda o inimigo vai querer usar para me afastar de Deus. Falar, mas você lembra aquela vez que você fez isso? Então, nesse momento, eu tenho que repreender. Eu repreendo em nome de Jesus. Porque esse pecado já foi perdoado perante Deus. Então, isso aí, você já, né? E se os pecados meus já foram perdoados. Agora, se eu realmente estou numa vida de pecado que não foi confessada, a primeira coisa é o sacramento da confissão, gente. Às vezes a pessoa fica buscando cura e libertação, mas não confessa e não comunga. Não existe na igreja católica a maior exorcismo, maior cura e libertação é a Santa Missa, claro, com a pessoa já tendo confessado e comungando a missa, porque não adianta ir lá assistir a missa como assisto um espetáculo. Eu tenho que participar da celebração da Santa Missa, que é diferente de assistir. E para eu participar dignamente do sacrifício ali de Jesus que acontece dentro da Santa Missa, porque se você olhar a Santa Missa, as pessoas pensam que é decorada, mas não, ali Jesus se oferece,
Ali Jesus ressuscita, né? É a transfiguração ali. Então acontece tudo dentro da celebração da Santa Missa. Se a pessoa pegar do início ao fim e entender o que é isso. Então estamos ali na Santa Missa, mas eu tenho que ter confessado e ter comungado, porque senão eu não participei. Eu participei parcialmente. Então eu tenho que ter esse firme propósito. Meu Deus, eu estou disposta a mudar. E aí o inimigo não consegue trabalhar na sua mente. Por quê? Porque você está revestido, gente, pelo sangue de Jesus. Você sabe o que é o corpo e o sangue de Jesus? Tem noção do poder que isso tem? Não tem coisa maior, não tem nada mais poderoso do que eu estar revestido. Então, às vezes, as coisas acontecem na vida da pessoa porque ela continua insistindo na vida de pecado. Gente, não é fácil nós nos livrarmos dos maus hábitos. Mas é possível porque nós precisamos fazer isso todo dia, é uma decisão e uma ação em direção a isso. Então, nós temos que, realmente, o nosso desejo tem que estar purificado diante de Deus. E esse desejo, inspirado pelo Espírito Santo, Deus vai atender. E Ele está dizendo que é grande, vocês têm que pedir grande. Mas para eu pedir grande, eu tenho que me achar merecedora, porque senão eu mesma me saboto. Você pede grande, olha só como que a mente da gente é traiçoeira. E isso eu trabalho, vou repetir, muito fortemente no processo de coaching. Porque apesar de eu querer grande, eu pedir grande, eu mesmo me bloqueio achando que não sou merecedora. Então é uma contradição, existe essa contradição que se eu não trabalhar isso em mim, eu não vou receber. E se eu receber, eu vou dar um jeito de dar embora. Porque, de certa forma, você ainda vai estar se achando não merecedor. A nossa mente, ela é uma máquina poderosa, para o bem ou para o mal. Então, ela pode trabalhar a teu favor ou contra você. Então, quando eu li essa mensagem, eu li hoje pela manhã, porque eu ainda não tinha lido, eu vi muito fortemente o coach novamente aqui, olha só. Não esconda coisa alguma de mim. Traga-me tudo e arrependa-se de tudo que você não pode me ofertar como uma dádiva sagrada. Então, o que eu não posso ofertar como uma dádiva sagrada? O meu rancor, a minha mágoa, a minha sexualidade desvirtuada, a minha gula, tudo que é pecado, eu não posso oferecer para Deus, mas eu posso me arrepender. E esse arrependimento eu ofereço a Ele. Senhor, eu me arrependo e agora me reconcilio convosco através, da confissão. Para nós que somos católicos, nós temos ali o sacramento da confissão. Para nós católicos, volto a falar, não adianta eu falar, vou confessar direto com Deus, porque a nossa igreja não aceita isso. Então, Deus está dizendo aqui, espera o seu desejo, mas se eu te der o teu desejo, realizar o teu desejo enquanto o seu desejo for pequeno, ou seja, não é só o desejo à vontade, enquanto você achar que merece pouco, não estaria preparado para receber. Olha só, então eu desejo, Deus está dizendo, santificar a sua vida inteira. Ele não está falando, vou santificar só um pedacinho. Então, gente, não adianta eu querer ser santa dentro da minha casa se fora eu não for. Não adianta eu ser santa fora de casa se dentro eu não for. Eu tenho que ser santa aos olhos de Deus em tudo. Uma vez eu ouvi de uma amiga minha, a pior traição, e ela dizia isso para uma outra pessoa, a pior traição que eu posso cometer é trair a mim mesma. É trair aquilo que eu sei que é da vontade de Deus. Então, olha só. Cada coisa com a qual não posso lidar, Deus está dizendo, por causa da sua resistência, e talvez nós estejamos resistindo. Eu não vou me confessar, não. E o inimigo fala, larga a mão de ser boba. Não faz isso, não. E a gente não vai buscando essa intimidade com Deus. Cada coisa com a qual eu não posso lidar por causa da sua resistência, e aí nós entendemos a minha resistência e a sua resistência, será um impedimento para você e trará somente tristeza. Entregue tudo a mim. A Nil está dizendo ali, se confessar os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar, sim. Mas nós temos que estar purificados, nós temos que buscar essa purificação através dos sacramentos deixados pela igreja. Nós temos que exercitar, gente, nós precisamos decidir se nós estamos do lado de Deus ou não. Seja quente ou seja frio, morno eu te vomito. É desafiador todos os dias nós já lidarmos com os nossos pequenos maus hábitos, os pecadinhos de estimação. Agora, os pecados maiores, então, é muito mais desafiador, mas nós precisamos nos arrepender com firme propósito de não cometer mais.
Sabe assim, então é difícil? É difícil demais eu abrir mão daquilo que eu mais gosto. É difícil demais eu abrir mão, talvez, daquele homem, daquela mulher, naquele relacionamento tóxico. É difícil demais eu abrir mão da minha sexualidade em prol de Deus. É difícil demais eu abrir mão daquela comida gostosa, não é? Pessoa que tem um paladar assim, que gosta de comer. É difícil, mas eu começo a oferecer a Deus em pequeno sacrifício. Então eu não vou fazer um grande jejum, vou fazer um pequeno. E eu vou deixando esse vício da gula, eu vou deixando o vício da sexualidade desvirtuada, desregrada, que não condiz com a vontade de Deus. E na nossa igreja, gente, sabe assim, é desafiador. Mas se você tem um companheiro, está vivendo sexualmente sem estar casado, sem o sacramento o sacramento do casamento, isso não agrada a Deus. É desafiador, é desafiador. Às vezes as pessoas perguntam isso, por que você não tem namorado por isso? Porque entre Deus e ter uma vida desregrada, eu escolhi Deus. E o dia que Deus preparar um homem para mim, ele vai ter que entender que vai ser, que nós vamos ter um relacionamento sexual casados ou não vamos ter. Porque assim, eu, Anice, fiz essa opção. Porque eu sou forte? Não, porque era justamente onde o demônio me pegava. Era justamente onde o diabo me pegava. Porque era muito tranquilo, né, ter namorado, era muito fácil. E eu não tenho o vício da gula, vamos dizer assim, eu gosto muito de comer. Mas vocês podem ver que eu sou muito magrinha, né, sou muito miudinha. Então, assim, eu não tenho esse pecado da gula, de comer exagerado, não tenho. Mas onde o demônio me pegava na sexualidade. E aí eu tive que optar. Ou eu opto por Deus, ou eu opto pela carne, pela minha carne, pelo desejo da minha carne. Outra coisa que o demônio me pegava muito era no pecado da língua. De falar muito, de falar demais, de falar mal. Era também. E eu percebi isso e aí também comecei a me calar em muitas situações, mesmo tendo razão. Então, nós temos que perceber onde é o teu pecado, onde é o meu pecado. E isso, um exame de consciência à luz do Espírito Santo vai trazer. Aonde que Deus está exigindo de nós que nós tenhamos uma vida mais regrada. Porque ele diz aqui, ó, arrependa-se de tudo que não pode me ofertar. Quer dizer, como que eu posso ofertar a Deus a minha sexualidade desregrada? Como eu posso ofertar a Deus a minha língua viperina? E eu tô falando de mim, gente. Então, lá atrás, quando eu me separei em 2010, eu decidi, falei, não, de hoje em diante não entra mais. De hoje em diante não vou ter mais nenhum namorado, até Deus me preparar um homem santo, porque eu quero um sacramento. E eu posso me casar novamente na igreja, porque o meu casamento foi declarado nulo, o meu casamento, eu tive o casamento com o pai do Douglas e da Débora, e foi declarado nulo. Então, perante Deus, eu sou solteira. Mas se eu estiver uma vida sexual hoje ativa, isso é desagradável a Deus. Então como que eu vou chegar perto de Deus, me achando merecedora de receber alguma graça, se eu estou em pecado mortal e isso é pecado mortal? Então nós temos que olhar a luz do Evangelho e não é assim, mas a sociedade aceita a sociedade ela muda. As coisas de Deus não. E Deus vem nos falar aqui também sobre a desistência de tudo, usando aquela parábola do filho do jovem rico, que ele chega e ele diz, né? Ele diz para Deus, né? Bom mestre, o que eu devo fazer para possuir a vida eterna? E Deus diz, né? Deixa tudo, vem e segue-me. E ele, quando ele fala, mas eu tenho que deixar tudo, eu tenho que deixar a minha riqueza. Deus está dizendo, então, aí ele fala, né? Mas é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha, e a agulha não é essa agulha que a gente pensa, é uma passagem que existia nos portões ali, né, nas muralhas antigas. Então não é essa agulha que a gente pensa, não, tá? Aí entra a parte histórica, que eu não vou entrar aqui para não delongar, mas era uma passagem que tinha estreita nas muralhas antigas, ali como em Jericó, em outras cidades, né, que eram muradas. Então essa passagem era chamada de agulha, porque ela era muito estreita. E Deus está dizendo, quando ele fala para esse jovem, deixa tudo e me segue. E ele, o que ele pensou? Ele pensou nas riquezas que ele tinha. Então o que Deus vem nos falar aqui hoje, o rico não vai entrar no reino do céu? Não, ele está dizendo que é mais desafiador, porque pelo apego. Mas talvez nós, que não tenhamos tanto dinheiro, também estejamos apegados em outras coisas. Porque não é só o dinheiro.
São tantos outros, talvez nós estejamos apegados nesses pecadinhos, né? No pecado da língua, no pecado da gula, no pecado da sexualidade desregrada, no pecado da maledicência, no pecado dos olhos, que só vem maldade em tudo, no pecado do julgamento, e aí vai, do ódio, da raiva, da falta de perdão, o pecado da falta de perdão. Como eu quero ser perdoado por Deus se eu não perdoo quem me feriu? Gente, como que eu vou me ajoelhar diante de Deus e falar assim, Senhor, me perdoe pelo que eu fiz? Peça primeiro perdão ao seu irmão e depois você venha me pedir perdão. Porque Deus é misericórdia, mas Ele quer também que nós possamos ser misericordiosos com o outro. E com a mesma medida que nós medirmos, nós seremos medidos. Então eu quero que Deus me perdoe, eu quero tudo de bom para mim, só que eu estou desejando mal para o outro. Então não tem lógica. E Deus, Ele é muito claro nisso. Você está arrependido? Venha, peça perdão que eu vou te perdoar. Se não está arrependido, não vai perdoar, porque não vai haver um perdão, não porque Deus não é capaz de perdoar, mas porque nós não estamos verdadeiramente arrependidos. E isso, gente, não adianta nós dissimularmos, nós simularmos o arrependimento, porque Deus conhece o nosso coração. Então eu tenho que realmente fazer um exame de consciência, me arrepender, perdoar primeiro, para depois ir lá pedir o perdão a Deus. E é desafiador isso, é um caminho, não é de hoje para amanhã, por isso que eu falo que nós temos que todos os dias buscar a santidade, é todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, e vigiar e orar para não cair em tentação. E quando Deus diz aqui, deixa tudo, Ele está dizendo, não é só o dinheiro, Ele está dizendo a vida de pecado, aquele apego que nós temos. Porque às vezes é muito mais fácil, ele faz aqui, é difícil, vai ser desafiador um rico entrar no reino dos céus, mas Ele está dizendo também para nós. Porque talvez eu não tenho medo de deixar riqueza, mas eu tenho medo de deixar aqueles pecados que ainda eu não consegui me libertar. E existem pessoas ricas muito mais desapegadas do que muitos pobres. Existem pessoas milionárias que têm um desapego absurdo, enquanto tem pessoa pobre que ela se apega naquilo ali, ela faz do carro dela o seu Deus. Ontem ainda eu estava fazendo uma caminhada e eu fiquei meditando isso, porque eu vou rezando, né, vou olhando. Pessoas que no trânsito, elas enfurecem, né? Fica louca. A pessoa, ela é um pedestre, ela tá belezinha. Ela entrou num carro, parece que ela entra numa máquina e ela quer sair matando todo mundo, xingando todo mundo. Então, sabe assim, um trânsito feroz. Ontem eu fui caminhar, logo que eu terminei a live, e o pessoal indo pro trabalho, pensa a loucura. Gente, o pessoal correndo numa avenida que passa aqui, uma quadra daqui de casa, absurdo, e assim, buzinando ferozmente, aquele carro, aquela moto vira uma arma na mão daquela pessoa, porque ela não sabe controlar suas emoções, porque ela esquece que ela é um filho de Deus e que os outros também são. Então, há pessoas assim arrogantes, prepotentes, por conta de pouca coisa. Você imagina se Deus der muito para essa pessoa, se ela for rica? Porque a pessoa, ela já humilha os outros sendo pobre. Se ela for rica, então ela vai sapatear em cima dos outros. E talvez Deus não nos dê a graça financeira justamente porque nós temos que mudar muita coisa em nossa vida ainda. Talvez Deus não realize o desejo do nosso coração daquilo que nós estamos pedindo, porque aquilo vai nos trazer muito mais desgraça do que graça. E talvez aquilo vai fazer com que nós prejudiquemos outras pessoas. Então o que nós precisamos deixar hoje, como esse jovem rico, que não é dinheiro e que nós precisamos deixar para seguir a Deus? Para que Ele ouça nosso desejo, para que Ele atenda as nossas orações, porque Deus está dizendo aqui, Ele quer dar muito, 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 muito. Eu daria de forma abundante, muito mais abundante, caso vocês pedissem. Mas nós às vezes não pedimos, porque não nos achamos filhos de Deus, e não nos achamos filhos de Deus porque nós estamos vivendo uma vida de pecado, e o inimigo nos acusa, e nós realmente ainda não confessamos, estamos ali, nos contentando com as migalhas debaixo da mesa, sendo que nós poderíamos estar sentados ceando com o Senhor. Qual a migalha que eu tenho aceitado por não agir da forma correta para me assentar junto com a mesa do Senhor, ali junto com Deus? Como filho, como herdeiro, como os co-herdeiros de Jesus Cristo. Talvez nós ainda estejamos apegados em muitas outras coisas que vai muito além do dinheiro. E nós precisamos tomar uma decisão, seja quente ou seja frio, morno eu te vomito. E aí, quando eu não sou atendida nas minhas orações, é porque talvez eu ainda não tenha entregado tudo a Deus. E talvez o que eu esteja entregando para Ele
não merece ser visto como dádiva. Porque eu tenho que entregar para Deus o que é melhor. E talvez eu só esteja trazendo para Ele o meu pior. O pior da Anice. Eu falo assim, Deus ele vem moldando, gente. É um longo tempo. É um longo tempo. Quando eu decidi essa vida de castidade perante Deus, não foi fácil, gente. Foi, nossa Senhora. Olha, foram uns 2 anos de luta muito, mas assim, a tentação era fortíssima, fortíssima. Vinha assim, eu conversava muito com o padre Aldinei de Cianorte, eu falava, padre, vem em tentação, é uma tentação mesmo. Eu percebo que não é um desejo carnal só, é uma tentação demoníaca para me derrubar. E eu caí muitas vezes, até que Deus foi me fortalecendo todos os dias. E gente, era confissão, comunhão, confissão, comunhão, confissão, comunhão. E quando nós decidimos deixar um vício por amor a Deus, ou porque aquele vício também está provocando a nossa, né, prejudicando a nossa família, por amor à nossa família, que é por amor a Deus, porque quando eu decido me tornar uma pessoa melhor por amor aos meus filhos, ao meu esposo, à minha esposa, por amor a Deus, Deus se agrada demais disso. Mas é um combate, não é assim, hoje eu decidi e amanhã tô livre. Não, você vai ser combatido e aí o demônio vai te tentar muitas vezes. Quando a pessoa tenta deixar um vício das drogas, de qualquer tipo de droga, lícita ou ilícita, né? O álcool que vende aí em qualquer esquina, infelizmente, é desafiador. Pergunta para qualquer pessoa. Se ela, de uma hora para outra, ela abandonei. Não. Eu tenho uma pessoa que ela deixou o vício das bebidas, um parente meu muito próximo, e ele falou assim, eu lembro que essa pessoa falou para mim, falou, olha, até hoje, quando eu sinto o cheiro da bebida, ainda tem hora que dá uma vontade, e aí eu já tem 20, essa pessoa já tem 20 anos que parou de beber. E até hoje o demônio ainda fica tentando-a por esse vício. Então, quando eu decido deixar o vício da bebida, da maconha, do cigarro, daquele pecado, né, da sexualidade, o demônio vai te tentar justamente ali, porque ele sabe que é ali que você cai. Então, nós temos que ter uma vida de oração muito grande. Uma vida de oração, uma intimidade com Deus muito grande. E, para nós, católicos, volto a falar, confissão e comunhão, porque senão você não aguenta. Se você estiver confiando nas suas forças para abandonar esse vício, pode esquecer, você não vai conseguir. O demônio vai te derrotar feio. Porque, gente, eu ia em missa, na missa, aqui nós não temos a missa às 7 horas da manhã, eu ia na missa de segunda a segunda. Todos os dias eu ia à missa, todos os dias para eu comungar, para eu conseguir vencer esse vício. Foi um desafio, mas eu tenho que mostrar boa vontade também. Até que Deus, na sua infinita graça e misericórdia, me deu esse livramento há alguns anos, mas ainda hoje o demônio me tenta. Cada pouco ele vem. E aí eu repreendo em nome de Jesus, eu aumento as minhas orações, né? Porque ele vem. E também com o vício da palavra, não só a parte sexual, mas também a boca, né? O demônio me dá assim muitas oportunidades de eu maldizer a pessoa que está na minha frente. Muitas vezes, de eu falar mal, de eu gritar, e às vezes eu tenho que sair dali para eu não cair. Porque o demônio, aí se você cai, é uma brecha que dá e é complicado. Então a confissão e a comunhão tem que estar em dia para aqueles que querem fazer a vontade de Deus, porque senão não dá conta. Pelas nossas forças, se eu não tiver ali calçada pela Santa Eucaristia todos os dias, pode esquecer. Então eu comungo espiritualmente, momentos de oração diante do Santíssimo, diante do Sacrário, isso vai fortalecendo, né? Pequenas orações diárias, pequenos exorcismos diários, e Deus está dizendo para você hoje, eu tenho muito para te dar, eu tenho muito. Mas aqueles pecados que você ainda não confessou, confesse-os e volte para mim, porque olha aqui, minha alma se entristece porque meu povo está tão insensível de espírito e duro de coração. Eu daria de forma muito mais abundante caso vocês pedissem, mas para vocês saberem pedir, para vocês pedirem a Deus, vocês têm que se achar merecedores. E para vocês se achar merecedores, vocês têm que conhecer a identidade de vocês. Quem sou eu? Para Deus, não para o mundo. Quem sou eu? Quando Deus me olha, Ele me vê como? Qual é a minha real identidade? Eu, Anice, quem eu sou? E aí eu trago, hoje eu sei, isso foi
Foi muito difícil para eu entender, mas hoje eu me vejo. Eu sou filha de Deus amada e eu fui criada e moldada para o amor. Tudo fora disso não é de Deus. E essa luta minha continua todos os dias para eu ser mais amor, refletir mais a face de Jesus. E é uma batalha constante. Mas quando eu entendo isso, eu começo a trabalhar em direção à minha santificação e à santificação das pessoas que me foram confiadas. Com todos os meus erros, com todos os meus defeitos, com todas as minhas mazelas. Mas eu preciso entender que eu sou merecedora da graça de Deus. Eu preciso entender que como filha, eu mereço tudo o que Deus quer me dar de melhor. E aí eu aprendo a pedir. Que o seu dia seja abençoado, 7h35 já. Não vou trabalhar nos cursos da Febracis, foram cancelados os cursos hoje. Aqui nós o prefeito baixou um novo decreto, então nós estamos com restrições aqui novamente de horários, enfim. E como os cursos iriam até umas 9 horas da noite, então hoje e até sábado eu não vou mais trabalhar no curso da Febracis, vou remanejar minha agenda. E aí a vida que segue, né? Aprendendo a lidar com isso. Que Deus abençoe o dia de vocês, que Deus abençoe a cada um e que essa palavra tenha te trazido alguma luz para que Deus possa agir e te entregar todos os desejos do seu coração. Que Deus entregue a você todos os desejos do seu coração. Tá bom? Que Deus seja generoso com você como Ele verdadeiramente é, mas que você aprenda a receber, aprenda a ser merecedor. Um grande beijo, gente. Fica com Deus, que Deus abençoe os seus dias. Beijo, beijo, beijo.